A Flávia já começou a nossa live me xingando. A sorte é que não estava gravando. Foi. Porque se tivesse, eu ia no conselho tutelar. Pessoal, não, conselho tutelar não, né? É. Vamos lá. DR-UAM. Hoje faremos o planejamento de alguns casos clínicos e hoje especificamente começaremos com os planejamentos dos casos dos alunos da nossa nova turma do Ortodontia Clínica Essencial. Oba. Show de bola, Flávia? Oba. Vamos começar então? Vambora. Vamos começar? Vamos ver? Vamos. Se a ideia inicialmente é tirar mais um premolar, porque teve um premolar que foi extraído já. Sim. Se a ideia inicial é tirar mais um premolar, a gente precisa perguntar para a face da paciente se é permitido a exodontia desse premolar, que aí nós vamos terminar com a exodontia de 2 premolares. Isso. E a gente precisa também perguntar... Mesmo que sejam segundos molares, é importante que a gente diga. Molares? Pré-molares. Tá. Você não ouviu. Ah, eu não ouvi o pré, bateu um vento, aí... Tá. Opa, parece que ventou. Então a gente, observando a teleradiografia, né, Flávia, a gente também tem que saber se a teleradiografia permite essas exodontias. Sim. Tudo bem? Aqui a gente vê, ó, mordidinha aberta, né? Me parece até esquelética, porque tem uma divergência aí das bases ósseas. Ah, eu não vejo divergência nessa base óssea grande, olhando por não. aqui não, mas olha aqui. Olha por aqui, o tanto que essa mordida aberta parece ser esquelética. Tudo bem. Engraçado que a gente olha aqui de muito perto, depois olha aqui de mais longe, não dá a sensação? Tá. Que o plano oclusal tá bem divergente, vamos falar assim, né? Acho que é melhor. Vamos imaginar uma coisa aqui. Toda vez que nós temos dúvidas, sempre existe algum outro local que você pode olhar para tirar a sua dúvida. Sim. O paciente dólico, quais são as outras características dele? Por exemplo, se a gente for olhar aqui na teleradiografia. A gente olha o ângulo goníaco, olha a sínfise, a divergência das bases ósseas. Tudo bem, então vamos analisar o seguinte. Comprimento do... A divergência das bases ósseas eu acho que está levemente divergente, sim. A síntese do paciente dólico, normalmente ela é longa. É, tá de meso. Tá uma síntese de paciente meso. Tá mesmo. O ângulo goníaco dessa paciente é um ângulo goníaco fechado. Normal. Não tá tem fechado, tá normal. Normal, não tem característica de dólico. É, não tem mesmo. Correto? O que mais? Não, já me convenceu. O paciente é mesofacial. É mesofacial. Ah, outro detalhe. Você está observando aqui que o incisivo dessa paciente, em relação ao lábio superior, ele não tem uma grande extrusão. Ele não está, porque normalmente esse incisivo... Sim, ele tem que estar aqui, ó, 2 milímetros aqui para baixo. O incisivo superior tem que estar 2 milímetros abaixo do lábio superior. Ótimo, mas ali não está, então quer dizer que... Quer dizer que eles estão intruídos, estão acima de onde deveriam estar. Quer dizer que diante dessa mordida aberta, nós também temos a chance de promover a extrusão desse incisivo, que na teleradiografia mostrou que é permitido. Uhum. Concorda? Tá bom. Nossa querida aluna disse... Mordida muito aberta, hein? Isso. Nossa aluna disse que esses... Ela disse que tinha perdido 15 e estava perguntando se poderia tirar o 25. Perfeito. Seguinte, então quer dizer que um segundo premolar já foi extraído. Será que nós podemos extrair o outro segundo premolar? Vamos avaliar, né? Do lado oposto? Tá. Turminha, vamos pensar assim. Se a linha média superior estiver coincidente com a face, nós podemos sim pensar em tirar 2 dentes no arco superior. Sim. Para manter a linha média coincidente com a face. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2 é se a relação do molar é uma relação de classe 2. Sim. Bilateral. Senão, não tem como tirar 2 premolares. Não poderia tirar. Perfeito, isso, perfeito. Eu vou te falar uma grande verdade, Flávia. Olhando essa teleradiografia,
Juro por Deus. Eu escolheria sim a exodontia desses 2 prés. Já perdeu um e vai tirar do outro. Sim. Por quê? Porque aí nós conseguiríamos a retração dos dentes superiores que estão bem inclinados para vestibular. Eu sei que um ou outro colega pode dizer assim, ai, mas o perfil permite. Gente, tem hora. Não se pode, a frase é, não se pode ganhar todas, tá? Não se pode ganhar tudo. Eu não acho que o impacto nesse perfil vai ser grande. Por que eu não acho que o impacto nesse perfil vai ser grande? Veja só. Mas o perfil permite, nesse caso permite, sim. Você acha que permite, Flávia? Acho que sim. Eu fiquei com um pouco de medo desse Olha aqui, ângulo nasolabial. Não, ele tá normal, mas olha o lábio superior, parece que tá um pouquinho à frente, não tá? Ele só tá normal porque o narizinho é empinado, né? Então a gente tem sim Tudo bem, vamos lá. limiar aí de lingualização desses incisivos, Eu de acredito. retração. Tá, tudo bem, entendi. Talvez a gente possa retrair levemente esse lábio. Por exemplo, uns 3 milímetros. Sim, eu acho que dá para retrair. E outra coisa, as extrações são nos segundos pré-molares também. Não Tá. tem tanto impacto nesse lábio, né? Vamos olhar a oclusão dela? Olha, Flávia, nós temos uma meia classe 2. Outro dia o pessoal me perguntou o que era uma meia classe 2, tá, gente? Uma meia classe 2 é quando nós temos os dentes posteriores de topo a topo. Então, se eu estou diante de uma classe 2 completa, eu tenho a cúspide disto vestibular do molar superior, ocluindo, não é esse dente não, do primeiro molar, esse aí é o segundo molar. Mas aqui eu não tô enxergando daqui, viu? Tá, ocluindo no sulco principal do primeiro molar, tá bom? Na classe 2 completa. Só que, quando eu estou diante de uma meia classe 2, é porque o molar está de topo a topo, o segundo primeiro pré-canino, está todo mundo de topo a topo. Essa paciente, ela tem uma meia classe 2. Nós vamos terminar ela de classe 2 completa. Tudo bem? Vamos terminar essa paciente de classe 2 completa como? A partir do momento que de fez... molar, né? De molar. De molar. A partir do momento que fez a exodontia dos segundos prés, nós vamos fazer uma pequena retração com uma pequena mesialização do molar para que ele caia em classe 2. Agora vamos pensar uma coisa, vamos fazer conta matematicamente quanto de impacto no lábio a gente vai conseguir com essa retração? Vamos. Então vamos. Quanto de espaço nós temos a partir do momento que a gente extrai esse pré-molar? 7 milímetros de cada lado, em média. 7 milímetros do pré-molar. Tudo bem. Se eu tenho que perder 50% de ancoragem e retrair 50%, eu vou retrair metade do espaço, 3,5. Tá. Qual é o impacto de 3,5 milímetros de retração no lábio? Metade também. 50% de impacto no lábio. Então significa que eu vou retrair o meu lábio superior mais ou menos 1,75, menos de 2 milímetros. Vamos falar 2 milímetros, que se for 2 milímetros já seria muito, né? Perfeito. Eu poderia retrair 2 milímetros esse lábio? Pode. Posso. Esse é o planejamento A do caso. face aceita. Fechou. Parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Então, Faça um brinde, façam um brinde vocês também. Saúde. Saúde. E é assim Mas que se faz. eu quero dar mais uma opinião aí. Pode dar a sua opinião. Volta lá na foto da boca do paciente. Se não é esquelética, eu acho que isso é uma conversa muito importante que a gente precisa ter aqui. Se essa mordida aberta não é esquelética, esse paciente não é divergente, não é extremamente dólico facial, porque senão seria até cirúrgico, concorda? Concordo. Por que é que essa mordida tá tão aberta desse jeito? Boa, hein? Vou ter que concordar que a Flávia agora ela tocou num assunto interessante. Importante, porque tá muito aberta e pior, tá mais aberta do lado direito. Perfeito. Isso aqui me diz que essa paciente deve ter uma interposição lingual gigante. E às vezes essa interposição lingual esteja mais até do lado direito.
Aquelas pessoas que ficam com a língua em repouso no dente. O Você que concorda? fazer? Concordo. Tanto em plenamente. repouso quanto na deglutição. Tem uma dúvida muito grande que as pessoas às vezes mandam para nós, assim, meu paciente fala com interposição lingual. Aham. Durante a fala, não tem problema, senão os americanos seriam todos mordida aberta, né? Exatamente. Então não é isso. Mas em repouso, uma língua em repouso ou na hora que deglute o tempo todo nos incisivos, pode acontecer isso daqui. Eu pensaria em alguma coisa aqui para segurar essa língua. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávia. Mas essa coisa para segurar essa língua, e vamos falar da nossa prática clínica mesmo. Sim, no nosso dia a dia ali. Olha só, a gente vai extrair os segundos prés e nós poderíamos pensar em colocar uma grade soldada nas bandas superiores para tentar inibir essa língua. Mas você usa isso no seu consultório? Normalmente não, mas poderia usar. Tá. Um caso assim grave desse jeito de interposição lingual, eu pensei até numa barra transpalatina com a grade. Tudo bem. Também, mas tem outra forma, né? Que eu sei que Vamos você lá. está pensando. É porque o nosso papel aqui, turma, não é simplesmente vir aqui e dar o peixe, tá bom? Quem dera ser um peixe. Na verdade, quando a gente começa essa discussão assim, e eu brigo com a Flávia, ela briga comigo e tal, isso é realmente uma maneira de criar um raciocínio na cabecinha de vocês. A gente, inclusive, se esforça para simplesmente não chegar aqui E né, falar Flávia? assim, faz isso, Faz isso. Mas vamos criando um raciocínio, vai lá. Se eu colocar uma barra transpalatina com uma grade, me diz uma coisa, Flávia, a barra transpalatina, ela não é uma ancoragem, eu preciso perder 50% de ancoragem, como é que eu faço? Então, ela é uma ancoragem, mas ela não é uma ancoragem absoluta. E não é uma ancoragem tão grande quanto se fosse mini implante, por exemplo. Eu pensei. Muito importante vocês saberem o seguinte, quando você coloca uma barra transpalatina e faz um movimento bilateral de fechamento de espaço, você sabe o que os dois molares vão fazer? Um com o outro, interligados na barra transpalatina? Eles vão dizer assim, vamos caminhar para mesial? Vamos junto? Vamos junto, vamos. Aí os dois vão juntos. A barra transpalatina Vai só e ligar nós os dois. somos os molares. Isso vai acontecer, tá? Essa barra transpalatina só vai ser eficiente se ela for para ancorar um molar num fechamento unilateral. Mas a gente só usou isso para poder contar essa história para que você não confie na barra transpalatina. Sim. Mas tudo bem. Você acha que a gente deveria colocar alguns esporões aqui, ô Flávia, durante o fechamento de espaço, ou de repente fechar os espaços e depois tentar trabalhar com alguma coisa dentro da ortopedia funcional? Eu acho ideal aí. Ideal não. Eu acho que a gente pode usar as três coisas. Ou a barra transpalatina com a grade, ou os esporões, ou a ortopedia depois. Tudo vai funcionar. Olha que bom isso, né? Eu acho que tudo então, funciona. Vamos lá. Como é que eu faria? Só puxar mais um detalhe aqui que eu pensei. Essa mordida aberta tão grande, mais do outro lado, possa não ser só língua. De repente, essa paciente chupa dedo aí e nem falou. A gente não sabe. Tem que questionar. Porque Essa não tá... mordida aberta só de um lado também, como nós estamos vendo o aparelho já montado, isso aqui pode ter acontecido por um canino ectópico, um canino um pouco mais alto desse lado direito. Perfeito. E aí foi feito o alinhamento e nivelamento e esses dentes subiram. Sim, essa pode. paciente já veio de aparelho, a gente não sabe. Por isso que é importante uma anamnese, né? Conversar, ver o que era antes, ver uma foto anterior. Perfeito. Muito bom. Resumindo, o que eu faria? Vamos supor, tá aqui no meu consultório hoje, vai tirar os 2 segundos prés, o que eu faria? Imediatamente. Começaria sim a retração e eu ficaria de olho naquela mordida aberta. Se eu percebo que está fechando, que ela não está interpondo a língua, aí eu vou continuar somente com o fechamento do espaço. Simples, simples, simples assim.
Se eu estou percebendo que ela está colocando a língua no dente, está colocando a língua para frente, e eu fico de olho no local onde ela está colocando a língua, tá? Porque a língua pode estar no dente, no incisivo inferior, pode estar no superior, pode estar entre os dentes. Então aí eu vou escolher um local para colocar os meus esporões. Alguns artigos falam que o paciente acostuma com o esporão, tá bom? Quem somos nós para discutir com os artigos? Porém, lá no dia a dia clínico, a gente percebe que tem muitos pacientes, inclusive reclamam, falando, nossa, não consigo continuar com isso, está incomodando muito, minha língua está machucada e tal. Quer dizer, eu quero incomodar a língua dele. Isso. Funciona na clínica, no dia a dia clínico. Desde Beleza. que ele seja um esporão bem afilado, que realmente incomoda. Tem uns que a gente compra pronto, que você coloca lá e às vezes ele só massageia a língua. Agora escuta essa para finalizar esse caso. Aí eu percebi que a língua está entrando ali no meio dos dentes, coloco os esporões superiores e inferiores, dependendo da posição da língua. A língua está muito baixa, coloco o esporão mais na cervical dos incisivos inferiores. A língua está entre os dentes, coloco o esporão mais próximo da incisal do inferior e do superior. Perfeito. E aí veja só, estou retraindo, fechei a mordida. Retração nesse caso vai ser sem fazer a curva acentuada superior, que é uma... Sim, já está pronta. Que é praticamente uma regra. Naturalmente. É praticamente uma regra. A gente não vai fazer curva acentuada. Por quê? Porque durante a retração eu quero que aconteça a extrusão dos dentes. E eles podem extruir porque a gente viu isso na teleradiografia. Terminamos o caso. Qual que é a contenção que esse paciente vai usar? Ele vai usar, durante o dia, uma placa de Hawley. Por que a placa de Hawley para esse caso é interessante? Porque o espaço de uma exodontia é um negócio chato, pode acreditar. Aquele paciente que volta no seu consultório e diz que está entrando alimento, não é só no seu consultório. É no de todo mundo. É no de todo mundo. Então tem duas coisas que eu falo nessa aula que você precisa prestar atenção. A primeira delas, terminar o caso com paralelismo radicular excelente. Antes de tirar o aparelho, faça uma panorâmica e reposicione braque se for necessário. Segunda coisa que você tem que prestar atenção para não ficar abrindo esse espaço desse pré-molar. Utilizar uma placa de Hawley, onde o arco dessa placa de Hawley é aquele arco contínuo que passa bem justo na distal do seu segundo molar. O seu protético, ele tem que saber disso. Se ele mandar uma placa de Hawley para você, com esse arco contínuo que passa na distal do molar, e esse arco contínuo não estiver encostando na distal do molar, vai abrir espaço. Alguns protéticos, inclusive, fazem um leve desgaste na distal desse segundo molar para confeccionar esse arco bem justo, para não deixar abrir espaço. Vamos lá. Eu sei que você vai perguntar agora assim, ô tio Hélio, tia Flávia, posso usar uma contenção de acetato? Calma aí. Deixa eu terminar da placa de Hawley. Essa sua placa de Hawley, você vai fazer um furo no acrílico, na região da papila incisiva. Isso é ótimo. Vai dizer para o seu paciente assim, fica o tempo todo com a língua nesse furinho, porque ele vai reeducar a postura da língua dele. E para dormir, ele pode usar um aparelho que nós chamamos, é um aparelho ortopédico funcional, que você vai usar de contenção, que é o aparelho SN3. Com barra ondulada superior e inferior. Segura essa língua também lindamente. Se você não cuidar das contenções, vai recidivar. Vai abrir essa mordida de novo e o espaço das extrações. Temos um caso complexo da doutora Débora Martins também, que agora é a nossa nova aluna do Ortodontia Clínica Essencial, turma 8, e ela falou que a paciente tem 52 anos e ela estava preocupada achando que esse caso era cirúrgico. Vamos ver aqui como é que a gente pode ajudar ela, Flávia? Vamos. Olha só, o sorriso dessa paciente, o quanto de corredor bucal aparece aqui. Deixa eu só avisar a Débora, que ela deve estar aqui assistindo a gente. Débora, lá dentro do nosso grupo fechado do Facebook, tá bom? Que é a Comunidade Faixa Preta, eu gravei um vídeo para você explicando o planejamento desse caso já, tá? O outro caso que nós planejamos também, que é o da Janaína. Janaína, eu também já planejei esse caso para você lá dentro da nossa comunidade
faixa preta, que vocês terão acesso durante um ano que eu vou acompanhar vocês. A Flávia falou que o corredor bucal está em excesso. A gente olhando esse sorriso, a primeira coisa que dá vontade de fazer é o quê? Expandir. Legal. Né? Vamos ver mais. A linha média superior está desviada. Está desviada para o lado direito? Tá. Eu olho por aqui porque eu não... Não, eu tenho certeza absoluta desse desvio. Tá. Olha só. Temos um perfil. Lábio inferior, né? À frente do superior. Exatamente, justamente porque nós temos uma mordida cruzada anterior. Tá bem desviada mesmo, hein? Esse caso, essa linha média... Tem a ausência de um canino ali, ó, superior do lado direito, né? Tem? Olha lá, ó. A linha média está desviada bastante para o lado direito, justamente por conta da ausência desse canino. Perfeito. Vamos ver a oclusão. Já que nós temos a ausência de um canino aqui, Flávia, esse dente aqui é o nosso lateral e esse aqui é o primeiro premolar. O premolar, no caso de não existir esse canino, como nesse paciente, o premolar deveria estar ocluindo com o canino inferior. Sim, exatamente. De classe 1 com o canino inferior para que esse premolar se transforme em um canino. Faça as vezes de um canino, né? Então esse dente aqui, ele tem que se aproximar desse aqui. Sim, para termos uma função pelo menos adequada, né? Para que esse canino inferior aproxime desse primeiro pré, aqui formou um triângulo amoroso, né? Esse cara aqui tem que sair do lugar, ó, esse pré-molar ele tem que sair daqui. Tem que sair daí. Primeiro passo para esse planejamento, fazer a exodontia desse primeiro pré-molar inferior direito. Isso. Tá bom, Débora? Ó, para que a gente consiga retrair o canino inferior e colocar ele de classe 1 com o primeiro pré superior. Só que aí, Flávia, quando nós fizermos isso, a linha média superior vai continuar desviada para o lado direito. Continua desviada. E a gente não pode aceitar a linha média superior desviada. Eu acho que você move mundos e fundos para correção da linha média superior. A inferior até nem é tão importante. Como é que você vai corrigir essa linha média superior? Já que eu perdi um canino do lado direito e tirei um premolar do lado direito, eu teria que fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Claro que eu não vou tirar canino, né? Sim. Aí eu pensei numa extração do lado esquerdo. Agora pra você ver essa posição aqui, está de classe 1. Nós temos uma relação de classe 1 de caninos aqui. Aqui tá certinho. Sim. Nós já vamos falar da mordida cruzada, tá, gente? Calma aí. Temos uma relação de classe 1 de caninos aqui do lado esquerdo. Então, para corrigir a linha média superior, nós temos que tirar um pré-molar, o 24. Só que se nós tirarmos o 24, o canino ele vai ficar com uma relação de classe 3. Aí, obrigatoriamente, nós teríamos que tirar um pré-molar inferior também. Porém, esse pré-molar inferior nós não vamos tirar, porque nós já temos a exodontia de um primeiro molar ali. É como se tivéssemos feito, né? Se esse primeiro molar estivesse aqui, a gente pediria extração, então, do 24, 34 e 44. Só que nós queremos, como a gente já tem a ausência de um dente, a gente não vai tirar outro dente aqui embaixo. Isso. Só que qual seria a mecânica que eu faria se fosse o caso fosse meu? Quando eu estou diante de um espaço grande como esse, e eu não preciso desse tamanho de espaço, eu quero que aconteça um fechamento recíproco. Os dentes que estão atrás do espaço, na distal do espaço, eu quero que eles venham para a mesial, e os dentes que estão à frente do espaço, eu gostaria que eles viessem para a distal. Tudo bem? Para que eu consiga fazer isso, olha só. Se eu jogar aqueles 2 molares, gente, aqui nós temos 2 molares, tá bom? Nós temos o segundo e o terceiro molar. Inclusive é por isso que eu estou optando por mesializar um pouco esses dentes. Se eu não tivesse o terceiro molar ali, Flávia, eu não poderia fazer isso. Não. Porque o meu dente superior perde o antagonista, tá bom? Então eu vou levar esses 3 dentes para a distal e eu vou trazer aqueles 2 para a mesial. Olha como é que a gente pode fazer isso. Se eu ancorar os 2 molares e começar a levar
dente a dente para distal, segundo pré, primeiro pré e canino, a chance de eu perder aquela ancoragem que eu quero perder é muito pequena. Então eu preciso perder a ancoragem. Como é que eu vou perder a ancoragem então? Eu vou unir esses 3 dentes, que são 3 raízes, contra aqueles 2 dentes, aqueles 2 molares, que são 4 raízes. Eu estou jogando uma quantidade quase que igual no lado da ancoragem e no lado onde eu não tenho ancoragem, onde eu quero fazer a retração. Ô Hélio, mas se durante esse fechamento acontecer de você perder menos ancoragem do que está acontecendo a retração, se os molares começarem a mesializar menos, o que eu faço? Tá, você pode lançar a mão de um elástico de classe 2 para tentar apoiar nos dentes superiores e levar esses molares aqui um pouquinho para mesial. Ou quem sabe até depois trabalhar com seus mini implantes. Sim. É super tranquilo. Em resumo, esse caso não é cirúrgico, não precisa você, Débora, ficar desorientada. A gente não falou ainda da mordida cruzada, porque no começo a Flávia ainda comentou assim: o Hélio, o corredor bucal da paciente está em excesso e ela tem uma mordida cruzada grande. Porque, gente, o que a gente tem que pensar é que talvez a primeira coisa que você devesse corrigir aqui nesse caso, antes de pensar na exodontia tal, é o transversal. A primeira coisa, sempre. Sempre o transversal. Tem que corrigir o transversal, depois pensa na extração. Basta colocar um levante nos últimos molares, desocluir os dentes e colocar um arco superior 16 de níquel titânio, bem expandido. Compra o arco superior da empresa que você achar que que é a empresa que tem um formato mais expansivo possível. Uhum. Hoje, pode falar, né? Pode. Hoje é o Damon. Você pode comprar. E outro detalhe. Olha que interessante. Às vezes a gente falava assim, mas o aparelho autoligável é expansivo. Gente, o formato do fio é que dá o formato da boca. Se você colocar um fio em formato de triângulo, o seu paciente vai ficar com boca de passarinho. Vai. Se você colocar um fio com um formato quadrado, o seu paciente vai ficar com a boca do Bob Esponja. Imaginação! Fica mesmo. Se você colocar um fio num formato de uma parábola bem larga, o paciente vai ficar com aquela bocarra. É assim que funciona. Não adianta teimar contra isso. Então aqui para você criar uma expansão, preciso fazer disjunção, Não precisa de junção. Faz com fios expandidos. Fios expandidos. Dá uma olhada. Flávia, mostra esse primeiro pré do lado de lá. Vocês estão vendo que o primeiro pré do lado esquerdo, ele está lingualizado, ele está inclinado para lingual e ele tem uma grande quantidade de osso na vestibular dele. Olha aquele... Nós poderíamos, como é o superior, a gente não pode chamar de borda wall, né? O superior, né? Mas ele tem ali uma grande quantidade de osso na vestibular. Se nós olharmos, olha a gengiva ceratinizada, o quanto tá bonito isso aqui. Tá. Então você vai trabalhar só com inclinação de dentes. O dente que era inclinado para lingual, você pode desinclinar ele. O dente que já está tendendo a inclinar para o vestibular, aí já era, não tem como você fazer nada. Fechou? Fechou, gostei. Show de bola? Dá tempo de planejar mais um? Dá. Você tá brincando? Claro que dá. Nós olhamos essa paciente de frente e a gente percebe que tem bastante apinhamento ali naqueles incisivos, né? Tem um apinhamento grande nos incisivos superiores e a linha média, que é a informação mais preciosa que a gente pode ter agora nesse início, ela está coincidente com a face, pelo menos é o que a gente achou, né? Com esse monte de apinhamento dá uma vontade danada de fazer exodontia. Vamos ver se o perfil permite? Então... O perfil tá bom. O perfil tá bom, não permite não. Só, vou tirar 4 prés desse paciente, ou 2 prés superiores.
Não pelo perfil, né? Pela inclinação, pede. Mas aí eu vejo o quanto de inclinação desse incisivo tem e o quanto do apinhamento eu tenho. Tem apinhamento severo aí. Olha o apinhamento que nós temos aqui, turma. Olha isso, gente. É um grande apinhamento. É. E ainda tem um dente cruzado. Não sei se a mordida toda tá cruzada ou só dente. Tá cruzado. Ah, não. É o 26 que tá cruzado, né? Mais importante que vocês saibam é o seguinte. Tudo bem que o perfil não é que ele não permite exodontia. Ele permite. Esse caso permite exodontia. Mas é esse caso, não esse perfil, né? Engraçado isso. Esse perfil, agora eu vou contrariar a Flávia, ó. Esse perfil, ele permite exodontia. Ele só não permite retração. Ah, é verdade. Eu sempre como bola aí. Não é que ela não sabe disso, mas são só termos, tá? É porque nós aprendemos, turminha, na especialização, nos nossos cursos. Cuidado com esse perfil, não permite extração? Permite sim, porque tem muito apinhamento. E como nós temos aqui muito apinhamento, quando você extrai, a quantidade de espaço da exodontia vai ser preenchida pelo apinhamento que você tem. E já que essa quantidade de espaço vai ser preenchida pela quantidade de apinhamento, a retração dos incisivos vai ser muito pequena. Ô Flávia, agora interessante. Na verdade, a extração aí vai servir para dissolver o apinhamento, né? Não vai necessitar de tanta retração. Agora uma coisa interessante que eu estava observando, olha o quanto essa linha média inferior está desviada para o lado esquerdo. Então, isso E aí agora? é complexo. Por quê? A gente tem que fazer um planejamento olhando aqui, mas nós precisamos ver em relação cêntrica. Olha só. A gente vai até falar como faremos nesse caso aqui. Quando a Flávia fala que a gente tem que fazer um planejamento olhando aqui, na verdade, a gente só tem essa... O que ela quer dizer? Ah, não. Não é que a gente tem... falando? O que a Flávia quis dizer? Não é que a gente tem que fazer o planejamento olhando aqui. Nem... É que nós só temos aqui para olhar. Tá bom, mas a pessoa que está de lá, o dono do caso, vai entender que ele precisa ver a parte funcional do negócio. Só que, Luísa, vamos lá, eu voltei aqui para lembrar o nome da Luísa, que eu tinha até esquecido de quem que era o caso. Só que, olha, Luísa, primeiro passo, manipule esse paciente em relação cêntrica, essa paciente em relação cêntrica. Para quê? Para você observar qual é a realidade do caso. De repente você está vendo aqui um paciente que é classe 2. 2 completa, né? E você pensa em fazer a exodontia de um premolar superior e de repente essa paciente não é uma classe 2 completa. De repente ela é uma meia classe 2 e é suficiente você distalizar com mini implante. Eu até desconfio que essa linha média inferior tão desviada assim seja grande parte funcional. Beleza. De postural, na verdade. Aí. Mas vamos imaginar que então o caso está assim, tá? Nós vamos planejar como se ele fosse exatamente isso aqui. Isso faz de conta que é a realidade do caso. Sim. Só que você só vai ouvir o nosso planejamento se você manipular em relação cêntrica e chegar à conclusão que é isso aqui mesmo. Tá bom? De verdade. Depois que você descruzar essa mordida, você vai ficar assim. Então, acho que é o primeiro ponto aí para ela. Descruzar a mordida. Descruza essa mordida. Como é que você descruzaria essa mordida? Vamos descruzar com elástico, pode ser? Pode. Vamos descruzar com elástico, botão aqui, ó, na palatina do 26 e na vestibular do 36. Eu teria que estar vendo para eu falar isso a oclusão aqui. Perfeito. Isso mesmo. Botão na palatina do 26 e botão ou tubo na vestibular do 36, elástico 1/8 médio, 24 horas por dia. Passa um fio dental ali para ver se tem possibilidade desse molar, se esse ponto de contato não está muito preso, não está muito justo. Se tiver, passa uma lixinha de amálgama só para, não é desgaste, não é slice, nem nada, é só para ter essa certeza que esse ponto de contato não vai te atrapalhar muito aí. Tá bom, Flávia. Usa o elástico. Tá, mas espera aí. Sim, depois do elástico. Pera. Fala, amor. O que eu tô pensando? Ela vai montar esse aparelho agora? Ela não pode montar esse aparelho agora.
Ela vai descruzar primeiro. Ela tem que descruzar primeiro, porque se você, Luísa, montar o aparelho, você vai Você projetar... teria que ter feito já as extrações, né? Para montar o aparelho. Senão você vai projetar os incisivos e você não quer isso. Ótimo. Então, olha só, você precisa descruzar essa mordida primeiro. Ótima ideia. Muito provavelmente sem aparelho. Só que o paciente vai brigar com você, porque ele foi no consultório para colocar o aparelho. Então, meu anjo, sabe o que você faz? Você pode até montar o aparelho superior nessa paciente. Na região onde você tem os grandes apinhamentos, como aqui, por exemplo, você pode colocar um fio 12 de aço e faz umas dobrinhas de contorno ali para esse dente não sair do lugar. Porque você não pode alinhar e nivelar agora sem fazer exodontia. Coloca um fio passivo, é isso, né? Regra para casos onde a gente tem muito apinhamento. Flávia, sabe que tem uma pergunta muito frequente que os alunos fazem, que é assim: quando é que eu extraio? É quando eu já cheguei lá no fio retangular ou é no começo? Tem duas situações. Depende, né? Depende. Duas situações. Se você tem um apinhamento grande, você extrai no começo, faz a retração parcial dos caninos, depois você passa o arco em todos os dentes, ali e nivela. Isso. Esse é um ponto. Por que, tio Hélio? Porque, tia Flávia, para não protruir os dentes. Não vestibularizar muito, porque depois que você vestibularizou, você vai ter que fazer a retração. E aí é uma força excessiva para esses incisivos. O movimento de vai e vem não é legal. Importante, se caso você não tem apinhamento, você tem uma biprotrusão e vai extrair, justamente para corrigir a biprotrusão, você só vai extrair quando chegar no fio retangular. Por quê? Porque senão seu paciente vai ficar banguela, vai ficar sem o dente durante muito tempo. É ruim, ele não gosta. E ele fala, ele falou mal de mim. Não é que ele fala mal. Mas com os amigos ele fala, puxa vida, eu tô chateado eu tirei com o isso dente, aqui. já tem muitos meses e ele não coloca nada para fechar o espaço. Isso vai minando o seu nome, não é legal. Então, nesse caso aqui, eu acredito que eu colocaria... Descruza primeiro, antes de colar o aparelho, se o paciente assim deixar, seria o ideal. Descruza essa mordida, aí você vai ter uma verdade sobre isso aqui. Sobre a oclusão dela. Sobre essa oclusão, essa classe 2 aqui, é verdadeira? É. Aí, vamos fazer o planejamento pensando que é isso. Tudo bem. Do lado de cá, nós falamos que a linha média superior estava correta com a face, não foi? Está correta com a face. Se a linha média superior está correta com a face, e se nós estamos pensando em tirar dentes aqui pré-molares, a gente é obrigado a tirar 2 superiores. Sim. Porque senão você vai desviar a linha média superior, você não pode fazer isso. Sim. Olha como é que é o raciocínio de planejamento. Então eu vou tirar aqui o primeiro pré, que é o 14. O 24. O 24. Ó, se você tirou o 24 ali, Flávia, e levou o canino para o lugar do 24, e a gente sempre pensa assim, a partir do momento que eu começo a pensar que eu vou ter que extrair o 24, eu começo a pensar assim, ô 24, você agora está fazendo o papel de canino, tá bom? O canino vai ficar no seu lugar. Aí é só eu olhar para ele e imaginar que ele é o canino agora. O canino vai ter que sair daqui e vir para cá. Ó. E vai ficar de relação de quê? Do canino de inferior? Classe 1. Perfeito. Aí foi ótimo. Então, tirou o 24, ficou bom. Só que a hora que eu tirei o 24, o que aconteceu com a minha linha média? Desviou para lá. Desviou para cá. Então eu posso? Ou ela iria desviar, porque você não vai deixar. Eu não fiz isso, né? Não pode fazer isso. Não. Tá bom, então você é obrigado a tirar o dente 14 também. Sim. Só que aí eu tirei o dente 14. Fiz a retração, porque eu precisei tirar o 14 e o 24. Ficou de classe o que ele? 3. Não posso. E aí, para não permanecer de classe 3 aqui do lado direito, obrigatoriamente você vai ter que tirar mais um pré-molar inferior do lado direito. Porque ali tá tudo de classe 1. Quando eu tenho essa oclusão de classe 1, eu não posso. Gente, guarda isso, escreve, prega no teto. Quando eu tenho uma relação de classe 1 de molar e canino, eu não posso tirar um dente só. Não posso. Porque vem muita gente e fala, vou tirar o dente aí. Você fala, tá, mas e aí, o que vai acontecer? Você tem que sempre pensar que o final do seu tratamento é relação de classe 1 de canino. Fechamos mais um planejamento? Fechamos. Obrigado pela presença de todo mundo.
E até a próxima DR. Vamos fazer um brinde. Obrigado pela presença. Até a próxima DR Wine.